Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Nascido em Bagé e criado no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a ASEG, comunicador nato, apaixonado pelo ofício, de linguagem objetiva e direta, sem papas na língua, critica quando precisa, elogia quando é merecido. Ele fala a voz do torcedor e se torna um deles nos últimos tempos, assumindo seu clube do coração, mas nem por isso deixando de ser imparcial. Está aqui com a gente hoje para conversar sobre a sua carreira, suas histórias e também o seu clube do coração, o Grêmio, Alex Bagé, analista do Grupo RBS, presidente da SEG. Boa tarde, Bagé. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Muito boa tarde, o prazer é todo meu e obrigado aí pela lembrança, pelas palavras, pelo convite também de participar aqui no De Carrinho. E estou à tua disposição aí para que a gente possa fazer uma resenha e para que eu possa contar um pouco aí para as pessoas que acompanham o teu trabalho, como que eu comecei, de que maneira que as coisas foram surgindo na minha vida. O jornalismo de maneira geral, inclusive com a SEG, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, que também hoje é parte do meu dia e eu estou fechando aí um 4º ano de mandato agora em dezembro. Estou à tua disposição aí para qualquer tipo de pergunta. E nesse início de conversa, para a gente chegar nos tempos atuais, que tem você hoje no Grupo RBS, tinha você antes no Grupo Bandeirantes fazendo televisão, tinha você trabalhando em outras emissoras, tem você na presidência da SEG, mas teve Alex Bagé, um gurizinho, um garotinho que sonhava em fazer comunicação e que fez. Então fala desse teu começo. Como que surgiu a tua paixão pelo jornalismo, tuas primeiras oportunidades, quem deu, até chegar aos períodos atuais? Bom, eu tenho 44 anos, vou fazer 45, né, mas faço 45 só no ano que vem, então a gente vale ainda pelos 44. Eu trabalho há cerca de 20 anos, eu comecei lá no início dos anos 2000, comecei pela Rádio Guaíba, né, comecei como, na época não tinha ainda a figura do estagiário remunerado, então tu fazia estágio para aprender, né, porque tu não recebia nada em troca, né, nem deslocamento, era tudo por minha conta. Mas serviu muito para que eu tivesse uma base de saber como funcionava uma redação de rádio, cobertura de transmissões esportivas, de jornadas, e automaticamente eu acabei me destacando, né, porque eu já produzia notícia, eu já fazia uma redação de um texto de rádio, né, que o texto de rádio é totalmente diferente do texto da escrita ou do próprio texto hoje dos sites. Então eu acabei me destacando rapidamente e depois eu acabei sendo contratado. E aí comecei como produtor, depois como repórter de torcida, até que eu chegasse a reportagem de campo. Depois eu vou para a Rede Pampa, em 2013, quando está começando o projeto da Rádio Grenal. Ali na Rádio Grenal serviu também para que eu tivesse um pulo muito grande de carreira. Depois eu acabo indo para Bandeirantes em 2017 e aí chego na RBS em 2010. Aliás, dia 10 de março agora de 2021, né? Eu fico de 17 até 21 na Bandeirantes. Eu venho de uma família muito pobre, né? Fui criado na zona sul de Porto Alegre, num bairro chamado Restinga. Como toda a comunidade, no meio de violência, no meio de tráfico de drogas, mas no meio de um povo trabalhador, né? De um povo sério, que é a grande maioria que mora em comunidade. Então, a partir dali, eu usei como um rumo para a minha vida os bons exemplos. Eu sempre tive facilidade para escrever, então isso naturalmente já me levava a pensar em trabalhar com jornalismo, mas como eu falei há pouco, eu vinha de uma família muito pobre, então precisava trabalhar desde cedo, ajudar em casa. Tanto que eu entro na faculdade com 26 anos já, que foi quando eu consegui pagar minha faculdade, porque os meus pais, infelizmente, não tinham condição financeira de pagar uma faculdade particular, né? Então, a minha vida começa assim, muito envolvida com o futebol, muito envolvida com o carnaval. Eu também sou compositor de samba enredo, diretor de escola de samba, justamente porque a escola de samba dentro da comunidade mudou a minha vida, me ensinou o que era ter disciplina,
me ensinou que era legal estudar, me ensinou que era legal trabalhar, viver com dignidade. Então, o começo da minha vida, embora difícil, né? Porque eu nasci em Bagé, que é a família do meu pai, mas eu venho com 2 anos para Porto Alegre, com muita dificuldade, uma infância muito pobre, dificuldade básica, às vezes sem saber se tu ia ter o que comer no outro dia, com dificuldade para ter uma roupa legal, para ter um tênis legal, mas isso também me deu uma base muito grande, para que eu pudesse valorizar as minhas conquistas depois, né? Tu ainda é um rapaz muito novo, tem muita coisa pela frente, mas já pôde viver momentos e histórias aí muito relevantes na comunicação, no futebol, das coberturas esportivas que tu fez até hoje. Qual é que tu considerou mais impactante, a que tu te recorda com mais carinho? Em quase 20 anos de profissão, tu passa por muita coisa, né? Eu tenho algumas coberturas, obviamente, que eu guardo com carinho, mas principalmente tem 2 que mudaram a minha maneira de pensar. Uma é do jornalismo geral e uma é do jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo foi uma Copa América em que eu fiquei quase 30 dias morando na Argentina, 2011, porque eu estava acostumado a viajar pela América do Sul inteiro para fazer América do Sul inteira, né, para fazer jogo de Libertadores, jogo de seleção brasileira. Mas, poxa, o máximo que tu ficava numa cidade era 3, 4 dias, né? Chegava num dia, no outro fazia o jogo, no outro ia embora. E aí, de uma hora para outra, eu fico praticamente 30 dias na Argentina, num período de inverno, um frio muito forte. Nunca tinha sentido tanto frio na vida quanto eu senti. E aí ele te dá muita experiência, né? Porque nós estávamos em meio a um caos aéreo na América do Sul, em função de cinzas de um vulcão ali na Cordilheira dos Andes. Então, os aviões praticamente não voavam, né? Praticamente não se tinha voo na América do Sul. E na Argentina 2011, na Copa América, não foi diferente. Então só voavam os aviões com as delegações. Então eu tinha que atravessar a Argentina, sair de Buenos Aires e ir até Córdoba fazer um jogo com 700 quilômetros para ir, 700 quilômetros para voltar, e na base de ônibus, né? Mas uma cobertura que mudou muito a minha vida, a minha forma de pensar e me agregou muito enquanto profissional não foi nem no esporte. Foi, se eu não estou equivocado, 2007, quando teve a queda do avião da TAM, que saiu de Porto Alegre e ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, acabou tendo um acidente o avião explodiu, né? E infelizmente todos que estavam a bordo morreram. E naquela cobertura eu trabalhei e ali me agregou demais, me fez crescer muito como profissional. Tinha facilidade, né? Quem trabalha com rádio esportivo tem a facilidade do improviso, da dinâmica, né, de comunicação. A gente está acostumado a falar muito rápido e grudar uma frase na outra, concatenando ideias, relatando o que está acontecendo para quem está ouvindo, né? Eu acho que essa é a magia do rádio em relação a todos os outros meios, as outras formas de comunicar. O rádio ele é dinâmico para isso, justamente por isso. Então essa cobertura da queda do avião, lembro até o voo, JJ 354, nunca vou esquecer disso. Então foram as 2 coberturas que me chamaram muita atenção. Claro que em meio a isso aí tem cobertura de final de Grêmio e de Inter em Libertadores, né? Campeões, Grêmio e Inter sendo rebaixados, depois voltando, vários campeonatos. Tem muita coisa boa, assim, mas essas 2 coberturas eu guardo com carinho. A maneira que eu cresci no meio esportivo a partir da Copa América de 2011 e a queda do avião da TAM em 2007. A gente aqui no programa de Carrinho entrevista muitos comunicadores ligados ao futebol que trabalham com esporte, e tu tem uma característica que é bem específica tua. Talvez a gente consiga ver isso na velha guarda no Guerrinha, que ainda está hoje transitando com muita qualidade no nosso meio, que é o falar o que pensa, não ter papas na língua, desde que, claro, com conteúdo. Tu não te importa em criticar alguém que está perto de ti, alguém que tu vai entrevistar daqui a pouco, porque existe esse respeito, é de conhecimento notório que há o respeito. Então a divergência de posições, de ideias é salutar, ainda mais num meio em que o fundamental é opinar. Então eu quero saber de ti,
se esse teu jeito extremamente sincero, essa tua conduta, em algum momento já te trouxe algum problema, alguma dificuldade, algum profissional que chegou em ti, poxa, por que tu me fez essa crítica? Não precisava, meu momento é difícil. Já teve algo nesse sentido ou tu nunca teve problema parecido e foi tranquilo até agora? Não, problema eu não tive. Já aconteceu, claro, de algumas pessoas que eu fiz uma análise um pouco mais forte reclamarem, mas eu lido muito tranquilamente com isso. Recentemente até eu recebi um recado de uma pessoa importante do futebol, mas aí estava até me elogiando e agradecendo, porque entre as minhas funções hoje eu também tenho coluna, né, diária, falando sobre o Grêmio lá no ZH Digital, né, em GZH Digital. Então, para mim é muito tranquilo. E quando essa pessoa me mandou esse agradecimento, eu até respondi dizendo assim, pô, te agradeço, quando me parabenizou, mas eu disse assim, pô, fica tranquilo, né? Não precisa tu me parabenizar porque eu tô te elogiando, porque quando eu te critico, tu não reclama, então tá tudo certo. E eu acho que essa tem que ser a relação. Eu tenho ótima relação com vários ex-jogadores da dupla, e eram caras que em determinado momento eu criticava muito. Eu tenho uma boa relação com o Bolívar, por exemplo, com o Magrão, que eram jogadores, cara, de extrema qualidade, polêmicos também, que falavam o que pensavam, e que em algumas atitudes, quando eles jogavam bola, eu critiquei, e os caras são meus amigos, não tem problema nenhum. Em qualquer lugar na tua vida, tu não pode ser desleal, sabe? A partir do momento que você é leal, o cara vai entender a tua crítica, porque ele sabe que ele está exposto à crítica. Agora, se analisar se o cara jogou bem, jogou mal, é um ponto de vista. Agora, a deslealdade é daqui a pouco você criar uma situação que não aconteceu, você trazer uma mentira como se fosse verdade, entendeu? Você colocar em pessoas coisas que aquelas pessoas não disseram, não falaram. Então eu tive uma situação muito tranquila assim para lidar. O meu pai sempre me ensinou, meu pai já falecido, e ele sempre me ensinou que quando tu fala a verdade, tu não precisa combinar o discurso. Então, se tu tá falando a verdade, pode chegar, cara, 1 milhão de pessoas e te perguntar a mesma história, tu vai contar a mesma história sempre. Quando tu não fala a verdade, tu precisa prestar atenção em algumas coisas, né? Não posso esquecer de dizer... Então, cara, é uma situação que já sai da tua normalidade. Então, falando a verdade não tem problema. É claro que o meu jeito de ser mais direto, algumas pessoas podem, em determinado momento, se sentir um pouco mais atingidas, melindradas, mas eu só sei fazer assim, né? Então, muita gente me perguntou agora quando eu fui para a RBS. Né, eu trabalhei nas 4 grandes, então muita gente me disse o seguinte, tá, mas e agora, tua chegada na RBS, pô, tu vai estar na Atlântida, tu vai estar no Sala de Redação na Gaúcha, que é um programa de rádio mais conhecido do Brasil, pô, e agora como é que tu vai fazer? Os caras, eu vou fazer do mesmo jeito, porque a RBS só me contratou porque gostava do que eu fazia. Por que eu chegaria agora no ápice da minha carreira e mudaria? Não teria muito sentido. Eu penso que, claro que a gente tem que ter muita responsabilidade, nem tudo que a gente sabe a gente consegue falar, porque nem tudo consegue comprovar, mas essa situação de, se o cara tá no estúdio, eu vou perguntar do mesmo jeito, sabe por quê? Porque isso não tem a ver com respeito, isso tem a ver com lealdade, com integridade. Eu não posso criticar o cara achando que ele não tá ali e quando ele tá na minha frente eu vou mudar. E aí isso não tem a ver com respeito. O respeito a gente não pode negociar. Eu não posso faltar com respeito com nenhuma pessoa, independentemente do cargo. Mas eu acho que esse ponto que tu pega, que talvez eu seja um pouco diferente dos caras da minha idade, é porque o rádio que eu aprendi é esse que eu pratico, entendeu? O rádio que me fez querer trabalhar um dia com rádio é esse que eu pratico. Então eu não sei fazer de outro jeito, né? Eu só sei fazer desse jeito. Já teve algumas complicações assim de pessoas que não gostaram, se sentiram ofendidas. Eu, quando me assumi torcedor do Grêmio, os caras achavam que até hoje alguns acham que eu tenho que só agradar o Grêmio. E eu continuo sendo jornalista, cara, apenas um jornalista que resolveu assumir o time que torce. Mas se eu tiver que criticar, vou fazê-lo da mesma maneira que eu fazia antes, se eu tiver que elogiar, da mesma forma. Outra característica tua é que tu é daqueles profissionais de comunicação engajados em trabalhar. Literalmente, tu arregaça as mangas e vai à luta. Isso te fez também assumir compromissos importantes, como estar na SEG, presidir a SEG, que é uma responsabilidade muito grande. Como ela surgiu? Conta para nós aí como é esse outro lado
que é o além de ser comunicador, trabalhar numa associação, lidar com várias demandas. Conta um pouco como que tu consegue trabalhar esse paralelo. Qual o tempo que tu tem que destinar para esse trabalho? Tu é presidente desde quando que tu está na SEG? Qual é o período de mandato ainda? Para o torcedor que tem essa curiosidade, explica como é esse teu trabalho lá. Eu tenho uma característica, desde a época de escola, de colégio, que sempre foi eu me envolver nas coisas, sabe? Eu sempre me envolvi muito nas coisas, eu sempre fui o cara que gostava de dar opinião, de deixar claro qual era o lado que eu estava tomando, então com liderança de grupo, de liderança de turma, depois liderança de Grêmio Estudantil na época de colégio e tal. E a SEG, ela é uma entidade que agora já está chegando em 76 anos, se eu não estou equivocado, é 76. E teve um determinado momento que um ex-presidente da SEG meio que se atrapalhou na administração lá. E esse cara renunciou ao cargo e deixou a SEG numa completa bagunça. E num determinado momento, eu já tinha reclamado de algumas coisas da SEG. E um dia eu ouvi de alguns colegas mais antigos: pô, Bagé, ao invés de reclamar, por que tu não vai lá pra SEG e tenta ver como é que é? E eu fui. Aí eu acabei virando vice-presidente e em 2017 eu me elegi presidente. Então era para mim comandar 18 e 19. Aí no final de 19 era para ter eleição, mas aí não teve nenhuma, graças ao trabalho que a gente fez, sem nenhuma soberba, eu consegui desempenhar com alguns pares de direção lá um trabalho muito bacana de saneamento de dívida da SEG. Eu vou entregar a SEG agora, final de 21, sem nenhuma dívida. E eu assumi a SEG ainda com uma série de dívidas. Estou entregando a SEG sem nenhuma. A SEG não vai dever R$1 para ninguém. Com dinheiro em caixa, com patrocínio. Então, então eu fui presidente 18, 19. Quando chegou 19, todas aquelas brigas políticas que existiam acabaram. E eu fui reconduzido. Me pediram: pô, Bagé, fica mais 2 anos. E eu topei, fiquei mais 2 anos, mas agora em dezembro eu saio. Poderia ficar mais, poderia, mas eu sou contra esse continuismo. Eu acho que nós temos que renovar, nós temos que botar pensamentos diferentes e tal. Mas foi assim, eu sempre me envolvi com algumas coisas, de achar que as coisas estavam erradas, eu não ficava olhando, ia lá e dava palpite, dava minha opinião. E aí, em função disso, eu acabei virando um dos dirigentes da SEG e depois acabei sendo presidente. Então, estou indo para o meu 4º ano de mandato, né? São 2 anos de mandato. Poderia ir novamente para uma eleição, mas não vou. Então, agora em dezembro, eu cumpro a minha missão de 4 anos lá no comando da SEG. E dentre as coisas que tu já fez na comunicação, antes de chegar na Rádio Gaúcha, que a gente vai falar em seguidinha, tu tem a experiência da televisão. Trabalhar no Grupo Bandeirantes, estar nos Donos da Bola, programa tradicional da emissora, e principalmente assumir o seu clube do coração. Conta como foi esse processo. O Grupo Bandeirantes, né, a Band, ela mudou minha vida em muita coisa, assim, muita coisa. Porque, poxa, eu sou muito grato, assim, a todas as oportunidades que eu tive, e as oportunidades que eu tive, eu sempre trabalhei muito, eu sou um cara de me dedicar muito. Se eu tiver que deixar de ir numa festa com a minha família, porque no outro dia tem Grenal e eu tenho que estar com a voz legal, eu vou deixar, eu vou ficar em casa, minha família sabe disso, eu trabalho o tempo inteiro. Com o celular, hoje em dia, facilita, mas ao mesmo tempo te tira mais tempo, né? Porque todo mundo te encontra. Então, eu estou produzindo coluna para o GZH Digital, ou eu estou produzindo vídeo para a internet, para as redes do Grupo RBS, ou eu estou escrevendo texto, ou eu estou compondo, porque eu também faço parte de uma equipe de compositores de música e de samba enredo, ou eu estou a serviço da SEG, né? Mas hoje em dia eu tenho pessoas que me ajudam muito, né, na SEG. Então a gente tem planilhado as nossas responsabilidades. Todo dia, em algum momento, a SEG toma o meu tempo, mas hoje muito mais organizado, porque a gente criou uma metodologia, né, uma forma de trabalhar. E a Bandeirantes, ela surge na minha vida em 2017. Eu recebo uma proposta para a Bandeirantes, aí negocio, vou lá para a Band. E a Band muda a minha vida, primeiro porque a Band, ela me deu... Eu chego mais maduro na Band, né? Eu tinha passado um iniciante
na Guaíba, que depois foi comprada pelo Grupo Record. Aí eu chego mais maduro para virar um apresentador e sair do campo como repórter e virar um comentarista na Rede Pampa, né, com a Rádio Grenal, que foi um sucesso. Na época nós chegamos a alcançar a vice-liderança do Ibope, né, só ficando atrás da Rádio Gaúcha. E eu chego na Bandeirantes maduro, com uma estrutura gigantesca, né, que a Bandeirantes tem, com estúdios de rádio, estúdios de TV, uma marca nacional. E ao mesmo tempo eu encontro ali um cara que eu conhecia só à distância, né, que foi o Leonardo Meneghetti, que foi o cara que me levou para a TV, né, me deu a possibilidade de participar do Donos da Bola, que já era na minha época e continua sendo um sucesso, né, de muita repercussão. E ali a gente sempre teve essa liberdade, sabe? Cara, se eu quisesse contar piada, eu contava piada. Se eu quisesse chutar o balde, eu chutava o balde, sabe? Nunca teve nada que me dissesse alguém, tu não pode dizer isso ou não pode dizer aquilo. Sempre tive liberdade e cada um arque com as suas consequências. Então a Bandeirantes, ela teve um peso muito grande, sabe? A minha ida. E justamente por eu ficar tão à vontade que um dia me deu na cabeça de assumir que eu era torcedor do Grêmio. E a primeira pessoa que eu fui conversar não foi nem na minha família, nem foi minha mulher. Eu fui conversar com o Meneghetti sobre isso. E eu lembro que o Leonardo Meneghetti me deixou muito à vontade. Bagé, se tu resolver assumir, a Bandeirantes te apoia. Se tu não assumir, a Bandeirantes te apoia. Cara, faz o que tu achar que é melhor pra ti e tal. Então eu tive uma liberdade muito grande. A minha saída da Bandeirantes foi um negócio assim emocionante. Parecia despedida de jogador, sabe? O carinho que eu recebi de todo mundo, mas principalmente do Meneghetti, sabe? Que me deu a possibilidade de fazer minha despedida na rádio, me deu a possibilidade de mandar um vídeo pra entrar na TV. Então eu tenho um carinho muito grande pela Bandeirantes. A Bandeirantes foi uma casa que me acolheu muito bem, que me tratou muito bem e que até no momento da saída da Bandeirantes eu fui tratado com muito respeito e carinho. Por que tu ainda acha que é um mito no Rio Grande do Sul essa questão de revelar o clube? Por mais que cada vez mais a gente está vendo jornalistas revelando, mas dentro daquela proposta de a maioria revelar e virar torcedor. Por que é tão difícil um jornalista como o Guerrinha ter o seu clube e ao mesmo tempo ser respeitado do outro lado? Por que tu acha que muitas pessoas optam em passar a carreira toda sem revelar o clube? Isso é uma tendência que aqui no estado sempre vai ser assim, na sua opinião? Eu acho assim, sabe? Eu penso que seja uma tendência de cada mais vezes colegas acabarem divulgando seu time. É que tem situações diferentes umas das outras, né? Hoje a gente vive um momento de rede social, de canal de YouTube. E, cara, se tem hoje a necessidade do clique, sabe? Eu preciso chamar a atenção, eu preciso que o cara clique na minha notícia e tal. E isso, de certa forma, complica um pouco esta coisa que seria natural de um jornalista declarar o seu time. Eu penso que ninguém tem que fazer por modismo, mas penso que muitos o fazem por modismo. Tá todo mundo se assumindo torcedor, eu vou me assumir também. Eu, por exemplo, me assumi torcedor e hoje, por exemplo, na Bandeirantes mesmo já assumido torcedor do Grêmio, eu continuava comentando jogos do Inter sem problema nenhum. A RBS me deu uma liberdade maior a partir do momento que eu vou pro Bola nas Costas, na Atlântida, que é um programa que mistura informação, resenha e humor. A gente briga, discute, fala palavrão, mas sempre naquele clima amistoso. Nós começamos e terminamos o programa sempre rindo. No meio do programa a gente pode até brigar, mas a gente termina o programa no alto astral. Por que eu tô dizendo isso? Então, nessa liberdade da resenha lá do Bola, ele me permitiu ser mais torcedor. E a RBS mudou. Hoje, as jornadas esportivas da Rádio Gaúcha, extremamente tradicionais, ninguém tocava tocou a partir da minha chegada na RBS. Hoje tem o Lelê, que é comentarista identificado nos jogos do Inter, e eu sou comentarista identificado nos jogos do Grêmio. Ou seja, são dois comentaristas. Um que já era o tradicional, mais o comentarista identificado. Agora, ser comentarista identificado não mudou nada na minha vida. Porque quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Quando eu tenho que criticar, eu vou criticar. Vou continuar fazendo assim. Só que eu tenho uma liberdade de expressar mais emoção enquanto torcedor. Agora, é a história minha, do Guerrinha, de outros tantos. Cara, nós somos torcedores, jornalistas, mas isso não quer dizer que a gente só vá falar mal do outro. Porque tem colegas que se vestem de torcedores e aí é só pra zoar o Grêmio ou pra falar mal do Inter. Não é isso. Eu vou dar uma zoada? Volta em mim, eu vou dar uma zoada. Vou brincar com o Lelê, vou brincar com o Potter. Mas eu continuo sendo jornalista com aquele senso crítico.
porque eu acho que foi isso, penso eu, que fez a minha carreira, que me trouxe credibilidade, um cara que sempre deu muita notícia, então eu não posso jogar isso fora. Mas eu me permito, por ser um identificado hoje, brincar, por vezes, com a situação, sabe? Dar aquela quebrada de gelo e tal. Estamos conversando com Alex Bagé, jornalista do Grupo RBS, comentarista, gremista, presidente da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Grande papo a gente está tendo. E agora a gente vai falar da sua última mudança. Você estava lá mandando bem no Grupo Bandeirantes, nos Donos da Bola. Aliás, eu te acompanho desde a Rádio Grenal, desde quando você estava nas manhãs da Grenal, tinha o Vidarte lá também, desde aquela época. E Bagé, surge a possibilidade de você ir para a Rádio Gaúcha, assumir o espaço do Sala de Redação, que estava com o Duda Garbi e que já foi, poxa vida, de Paulo Santana. Como que foi essa troca? Trocar a TV pela rádio, mas uma rádio com a expressão da Gaúcha, com um canhão que é o Sala de Redação. Tu sente que tu já era muito popular, é claro, mas tu sente que a tua exposição agora aumentou mais ainda? Tu sabe que muita gente me pergunta e usa esse termo que tu acabaste de usar, sabe? Como é que foi trocar? E muita gente, alguns amigos me disseram, pô, mas tu vai sair da TV, cara? Pô, TV é uma exposição maluca, tá? YouTube e tal. Cara, na verdade eu não fiz uma troca. Eu recebi uma proposta que eu avaliei, que eu pensei, que eu estudei, que eu falei com a minha mulher, com as pessoas próximas a mim, e que já era um namoro antigo. Antes mesmo que eu fosse para Bandeirantes, já tinha surgido o interesse de que eu fosse, na época, só para a Rádio Gaúcha, né? Dessa vez foi algo maior. Eu vou para Atlântida, eu vou para o Sala de Redação, né? Eu acabo virando um dos comentaristas do Grupo RBS, eu ganho coluna no ZH Digital, eu participo praticamente toda semana de alguma matéria que vai ao ar na RBS TV pelo Globo Esporte. Então surge um plano de carreira, que foi o que eu recebi da RBS. Eu estava muito bem na Bandeirantes, como eu te falei, feliz, trabalhando bem, firmado, já num projeto fantástico, né, que foi a retomada do Donos da Bola com a volta do Meneghetti ao Rio Grande do Sul. E a minha saída, como eu te falei anteriormente, ela foi muito tranquila justamente pela maneira sempre sincera que nós tínhamos de tratamento. Eu com o Meneghetti comigo, as pessoas da Band. Foi uma oportunidade de carreira, que para mim foi bom em todos os aspectos, em aspecto de visibilidade, do plano que tinham para mim, em aspecto financeiro também foi muito positivo, não posso te esconder isso. E a questão da visibilidade, claro que lá na Band a gente tinha, tanto pela TV, a marca que é muito forte, marca nacional, né? Mas tínhamos também pelo YouTube, que era muito forte, lá, principalmente do Donos. Mas, cara, a questão do Sala de Redação é uma repercussão muito grande, sabe? Termina um programa, daqui a pouco eu recebo um contato de um político importante, de um empresário importante, que o cara tá ouvindo e que gostou ou que não gostou. Então, tu começa a notar que tu tá movimentando uma gama diferente de pessoas. Algumas pessoas na RBS não me conheciam. Por quê? Porque o cara só consumia RBS ou só consumia a Rádio Gaúcha. Como eu nunca trabalhei lá, o cara não tinha conhecido. Mas eu posso te dizer assim que a repercussão do meu trabalho desde a chegada para cá, e a gente está falando aí de praticamente 6 meses, é recente ainda, ela é muito positiva, cara. É muito positiva, tem uma repercussão muito grande, né, pelo alcance que tem os veículos da RBS. Mas eu sinto que eu cheguei, como eu te falei, eu já tinha tido a possibilidade de negociar antes, mas eu penso que eu chego no melhor momento possível, cara. Eu sou um cara que acredita em Deus e eu penso que estava escrito que tinha que ser assim. É um momento de mais maturidade minha. Foi um momento que o que me foi oferecido no grupo é muito maior do que em outro momento tinha sido oferecido para mim, né? Eu cheguei com uma cadeira no Sala de Redação. Participei do programa que comemorou 50 anos do Sala, isso tem um peso muito forte, né? Querendo ou não, é a cadeira que foi eternizada pelo Paulo Santana, que era o cara, que era o cronista, que era o gremista, mas que criticava o Grêmio quando precisava criticar também. Então eu estou muito feliz, é um momento, eu repito, tá? Eu já era muito feliz na Band.
E eu continuo muito feliz no Grupo RBS e tenho uma relação de muito respeito com os meus colegas, mas estou feliz, cara. Estou vivendo um momento assim realmente que talvez quando eu comecei minha carreira há 20 anos, talvez eu não imaginasse assim, sabe, que eu pudesse atingir as coisas que eu atingi assim, em termos de reconhecimento do meu trabalho. E entre as tuas atribuições agora na Rádio Gaúcha, falando sobre Grêmio, tu pegou um momento que o Grêmio, até se a gente for fazer assim uma comparação, o Duda Garbi, quando estreou no Grupo RBS, na Gaúcha, em 2016, ele pegou a sequência de títulos, de conquistas do Grêmio. E aí ele sai e tu entra num momento que o Grêmio está numa situação muito ruim. E a gente vem te acompanhando desde o início do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro na terceira rodada, quando o Grêmio consegue o primeiro ponto contra o Santos, que ali tu já falava, zona do rebaixamento, rebaixamento, estamos no rebaixamento. Quando ninguém dava bola ainda para a campanha. E olha só, segundo turno, olha onde o Grêmio segue. O que aconteceu com o Grêmio nos últimos anos, Bagé? Dá o teu parecer aqui, a tua opinião sobre como o Grêmio pode, de 3 a 4 anos, 3 anos e pouquinho, ter caído tanto e estar nessa situação. Sabe que essa parte da crítica, eu não critico o Grêmio, eu não analiso o Grêmio de agora. Eu já analiso o Grêmio de 2018 para cá. E parte do torcedor do Grêmio, principalmente aqueles que torcem mais pro Renato do que pro próprio Grêmio, eu chamava os renatistas, eles não gostam de mim. E se tu conversar com alguns torcedores do Grêmio, tu vai ouvir cara que me acha um gênio e outros que me acham um idiota. E é um direito deles. Porque não quer dizer que o que me acha o gênio tá certo, mas que o que acha idiota também tá certo, né? O que eu quero te dizer é que o fato de eu ser um jornalista que sempre teve opinião forte, que nunca ficou em cima do muro e é identificado com o Grêmio, naturalmente, quando eu digo coisas que não agradam a alguns ouvidos, os caras passam a me atacar. Então eu sou um cara muito atacado em rede social e tudo mais. Isso faz parte do processo. Só que eu vejo o macro. Eu procuro, justamente por eu não ver com o coração e de achar que tá tudo bem no Grêmio, eu vivia dizendo, só o Grêmio parou em 18. O Grêmio de 18 para cá, o Grêmio ganha Grenal e Gauchão. E aí virou aquela zoeira entre os torcedores de zoar Colorado, que não ganha Gauchão, que não ganha Grenal. Só que na verdade nós viramos um time estadual de novo, que debochava do rival. Então isso sempre me preocupou muito, sabe? A acomodação, a zona de conforto, que eu costumo dizer que virou o Grêmio. Porque o Grêmio é um clube com 14 milhões de folha, é quase a mesma folha do Atlético Mineiro. Então não é da noite pro dia que as coisas acontecem. O Grêmio ano passado olhou de lado o Campeonato Brasileiro com desleixo, entrou em sexto, aí teve que jogar para a Libertadores, perdeu na pré-Libertadores, teve que jogar a Sul-Americana, perdeu a Sul-Americana e quando foi olhar o Campeonato Brasileiro, estava nisso que estava. Então a gente via o Grêmio jogando com muita dificuldade, não é da noite pro dia, futebol tu não faz no instalar de dedos. Então por isso que eu dizia, é difícil pro torcedor ouvir rebaixamento, onde é que nós estamos hoje? Nós somos penúltimos colocados, só tem um abaixo da gente. Então, é por isso que algumas pessoas não entendem. Só que eu trabalho com realidade. Eu brinco, eu dou uma zoada, eu quebro gelo, mas eu procuro trabalhar com realidade. E às vezes o torcedor não está preparado para ouvir a realidade. Então eu já ouvi isso de muita gente. Porque o Duda não criticava, tu critica. Cara, o Duda é o Duda, eu sou eu. Não quer dizer que um seja melhor, que o outro seja pior, mas nós somos pessoas diferentes, entendeu? Então eu ouço muito isso, mas, cara, eu sou muito tranquilo para lidar com a minha profissão, porque eu encaro como a minha profissão. Então eu tenho uma seriedade para lidar e saber coisas que eu tenho que dizer ou não, baseado nas minhas convicções. Eu posso estar errado? Posso. E, infelizmente, no episódio do Grêmio eu não tava, né? Tá aí o Grêmio mostrando realmente que tava com muita dificuldade. Sendo bem sincero e falando como analista, né? Claro que tu é gremista, eu também sou gremista, como você sou gremista, e isso aí não tem problema nenhum de admitir, a gente
a gente analisa e fala do Internacional com toda a isenção, afinal, um não viveria sem o outro e o Inter é tão grande como o Grêmio. Mas conta para nós, Bagé, tu acredita realmente que o Grêmio possa escapar do rebaixamento? Tu tá confiante? Tu acha que o pior pode acontecer? Dá a tua opinião nesse momento, que o Grêmio ainda tem 21 partidas para disputar. Por tabela, a situação, claro, já são 5 pontos atrás do 16º, mas ainda é bem possível, se o Grêmio fizer um segundo turno aceitável para o seu nível, sair bem aí do rebaixamento, mas na prática as coisas não estão acontecendo. Então, o que tu acha? Dá a tua opinião. Cara, eu costumo dizer, tanto lá na Atlântida, quanto nas minhas colunas em GZH ou no Sala de Redação na Rádio Gaúcha, eu costumo dizer que eu acredito sim que o Grêmio não vai cair. Eu acredito que não vai cair. E não é só a questão do torcedor. Eu sei que tem toda uma situação difícil, mas eu não sou aquele cara que cega e diz assim, mas não vai cair porque é... Não. Camisa não ganha mais jogo, entendeu? O Campeonato Brasileiro hoje tu tem o Cuiabá que já tá escapando, o Juventude tá jogando bem, outro dia deu um baile no Corinthians aí, quase ganhou. Você pega, por exemplo, o Fortaleza faz um baita campeonato, o Ceará tá fazendo um campeonato bom, enfim. E aí tu tem o São Paulo, que é outra camisa pesada, tá lá atrás na tabela correndo perigo. Então, tem o Cruzeiro que foi para a segundona e não consegue sair mais, né? Botafogo e Vasco estão lá com dificuldade. O Botafogo não, né? O Botafogo até tá bem colocado, mas o Vasco tá com dificuldade. A camisa não ganha mais jogo. Agora, por que eu acredito? Porque o time do Grêmio não é um time ruim. E os clubes que tinham um time razoavelmente bom caíram porque tinham dificuldade, salário atrasado, premiação que não era paga, folha de pagamento que tinha problema de dirigentes com a justiça, e a gente viu isso em vários casos, no Vasco, no Cruzeiro, no próprio Inter. O Grêmio não tem isso, o Grêmio tem um clube extremamente bem administrado, o Grêmio buscou uma comissão técnica que é capitaneada pelo que eu considero o maior técnico da história do Grêmio, que é o Filipão. Agora, a gente tem que analisar o contexto. O Filipão, quando chega no Grêmio, o Grêmio tinha só 2 pontos, 2 pontinhos, em, 7, 8 jogos disputados. Então hoje é uma situação que muda. Por quê? Porque o Filipão, ele de certa forma, ele está trazendo para o Grêmio e está agregando uma certa qualidade justamente com os jogadores que chegaram. Porque tu vai chegar à conclusão que o Grêmio, na estreia do Filipão no Grenal, perdeu o Ferreira. Aí o Ferreira ficou esse tempo todo sem jogar, agora que ele voltou. O Borja tá aí há 4 ou 5 jogos. O Vilhaçante tá aí há 3 ou 4 jogos. O Campaz jogou 2 metades de jogo. Então é um Grêmio que já tá mais encorpado. Se você pegar, por exemplo, o aproveitamento do Grêmio com o Filipão, é um aproveitamento para estar no G6 ou G7. Agora, o Grêmio tá jogando pouco? Sim. O Grêmio faz muita força para jogar? Sim. Eu penso que o termômetro vai ser o jogo contra o Ceará. Porque o Grêmio é obrigado a ganhar do Ceará. Porque depois ele vai ter 2 jogos atrasados contra Flamengo e Atlético Mineiro. Então esses 2 jogos atrasados não dá nem para contar. O Grêmio tem que ganhar do Ceará. Porque se não ganhar do Ceará, aí traz todo aquele peso de novo para o ambiente dos jogadores. Mas eu acredito sim que o Grêmio vai sofrer ao longo do campeonato, mas que vai escapar, não vai cair. A gente antes tocou no tema de tu se declarar gremista, ter se declarado. E como que é o teu relacionamento hoje com a torcida do Internacional? Mudou depois que tu te revelou? Na época que tu não era torcedor ainda assumido, o pessoal dizia que tu era mais o quê? Gremista ou colorado? E já emendo mais uma pergunta, como que tu está vendo o futebol aí de forma geral, além do Grêmio? Tu gosta de acompanhar o futebol internacional? Tá acompanhando o futebol brasileiro? Como que tu vê o momento hoje do jogo praticado? Flamengo, Atlético, Palmeiras, essas são as equipes que nesse período aí, pelo menos próximo, vão dominar o futebol aqui. Elas têm possibilidades aí de disputar um torneio, por exemplo, se uma delas ganhar a Libertadores, tem chance no Mundial? Como que tu está vendo isso? Bom, o começo da tua questão ali, a minha relação com o torcedor do Inter é muito boa, é tranquila.
Volta e meia, quando eu dou uma zoada no Twitter ou em algum programa, tipo no Bola nas Costas, sempre tem aquele cara que não é nem o hater, sabe? É o mal amado que vai pra rede social pra achar que é tudo ruim e tal. Então sempre tem um cara lá que se exalta, mas eu sou muito tranquilo hoje. O cara se alterou lá, o cara foi mal educado, ofendeu, eu bloqueio ele na hora. Mas eu tenho é muito tranquila a minha relação. Recebi muito recado, recebo até hoje muito recado de colorados, tanto quando eu me assumi gremista quanto agora, alguns dizendo assim, pô, achava que tu era colorado, e hoje muito recado, pô, Bagé, sou colorado, mas curto muito teu trabalho e tal, cara, e faz parte, acho que até porque eu nunca desrespeitei, entendeu, a zoada, a corneta, a flauta faz parte, mas para mim foi muito tranquilo, toda essa questão desse processo, assim, achavam que eu era colorado, não sei, mas a maioria das pessoas pensava que eu fosse colorado. Eu recebi muito esse tipo de recado. Quanto a acompanhar futebol, acompanho de tudo, cara. Eu vejo, domingo estava na frente da TV de manhã cedo assistindo o Clássico Baguá, né, que são os times da minha cidade. Eu torço pro Guarani, né, mas tenho um irmão, meu pai jogou também lá nos dois, no Bagé e no Guarani, mas o meu time é o Guarani. E acompanho tudo, futebol, cara, que tiver para ver, assim. Outro dia eu tava assistindo um jogo na madrugada do futebol da China, campeonato chinês. O que tem para assistir eu assisto, eu gosto muito de futebol, acho que de tudo tu aprende um movimento diferente, um tipo de marcação diferente, um tipo de jogada, uma visão diferente que tu tem de velocidade, de deslocamento de jogador. E, cara, eu adoro várzea, sou oriundo da várzea, então tenho as minhas resenhas, as minhas peladas de várzea, em que eu vou para também discutir, conversar com a rapaziada além do futebol e tal. Mas eu vi o futebol o tempo todo, cara. Eu assisto de tudo, de tudo. E hoje o Campeonato Brasileiro para mim é algo que chama atenção, porque a gente para mim tem dois times muito acima em qualidade, um terceiro abaixo e o resto todo. Os dois acima em qualidade, Atlético Mineiro e Flamengo. Eu não vejo o Palmeiras com toda essa qualidade. Eu vejo o Palmeiras com um clube que não tem dificuldade financeira, mas eu penso que o Palmeiras não acertou tanto assim nas contratações. E tem um técnico muito bom, que é o Abel Ferreira, o português, né, que organiza muito o time. É um time taticamente muito organizado. Mas eu vejo Atlético Mineiro e Flamengo um degrau acima de todos. Então tem Atlético Mineiro, Flamengo, que estão juntos, depois vem o Palmeiras e depois vem o resto, né? Eu acredito que dos títulos importantes, aí, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, provavelmente vai ficar entre os dois, entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. E não me surpreenderia se um deles ganhasse todos os títulos. Mas para o Flamengo já ficou mais difícil, né, o Campeonato Brasileiro, pela qualidade que o Galo tem, o Galo lá em cima. O Galo não desperdiça a oportunidade. Mas para mim são os dois times acima. É um campeonato diferente, né? Como eu te falei anteriormente, é um campeonato que tu olha lá, tem o Fortaleza jogando bem, tem o Juventude jogando bem, tem o Cuiabá que daqui a pouco já tá escapando, né? Quem é que tá morto hoje no campeonato? Eu penso que Chapecoense e Sport. E aí o Grêmio vai ter que sair dali brigando com Bahia, daqui a pouco com algum grande que possa cair ali por baixo também, tipo um São Paulo, quem sabe um América Mineiro também briga ali na parte baixa. E Bagé, pra gente encerrar, quais os teus sonhos, tuas perspectivas de futuro profissional? É continuar agora trilhando aí por muito tempo esse caminho de representar o Grêmio no Grupo RBS, de ser esse torcedor identificado, ou tu ainda tem outros projetos que tu guarda num cantinho, que talvez tu já possa falar ou não? O que tu pode adiantar aí pra gente de como vai ser aí o futuro de Alex Bagé? Cara, eu sempre tratei assim, sabe? Eu não gosto de tratar como sonho, eu gosto de tratar como objetivo, né? Porque sonho é uma coisa subjetiva, que pode ficar, era o meu sonho, mas eu não atingi, eu não consegui. E objetivo é uma coisa que tu traça e tu tem que buscar. Os meus objetivos de carreira sempre foram de conseguir atingir o reconhecimento, de ser uma pessoa respeitada no que eu faço, e eu, graças a Deus, adquiri isso. O cara pode daqui a pouco até não gostar do jornalismo que eu faço, não gosto da voz do Bagé, não gosto da maneira que ele fala, o Bagé usa uma linguagem muito popular, isso eu não gosto. Mas, cara, ele vai ter que dizer que ele me respeita, porque eu sou um cara respeitado na minha profissão. Isso não tem nada de soberba, isso tem apenas um fato da maneira que eu lido com a minha carreira. As pessoas sabem que eu cuido da minha carreira, que eu me dedico, e automaticamente sucesso é uma consequência. A diferença é tu conseguir entender o que é sucesso e o que é prestígio. Prestígio é quando tu consegue te manter fazendo sucesso,
mas sendo respeitado pelo que tu fez. Quando tu entendeu o tamanho do teu sucesso, tu vai adquirir prestígio. Agora, quando tu tens um sucesso repentino e tu pensa que ali tu já é o melhor do que todo mundo, cara, pode ter certeza que tu vai cair. Eu acho que tu tem que te manter sempre tratando as pessoas da mesma forma, sabe? Eu sou um cara que chegava... Hoje, no Grupo RBS, eu faço muito mais home office, né? A gente não voltou pro estúdio. Mas, tipo, cara, eu tô chegando lá, a própria Bandeirantes. Cara, a resenha era desde que eu entrava com o carro ali com o porteiro, brother. O porteiro tem o mesmo crachá que o meu, cara. Ele sabe? E às vezes o cara tá numa dificuldade tão grande, o cara ganha um salário menor que o meu e tal, e o cara tá numa felicidade, tá trabalhando feliz. Poxa, eu tô lá na frente de uma câmera ou num microfone potente, né, com um bom salário, e aí eu vou chegar pra baixo, pô, aquele cara tá me dando uma aula, entendeu? De como tratar as pessoas. Eu acho que então tu tem que dar bom dia, tem que dar boa noite, boa tarde. Eu acho que o teu maior patrimônio, cara, é as pessoas gostarem de estar perto de ti. Isso é um patrimônio assim que tu não negocia com ninguém. Pô, os caras gostam de estar contigo. Pô, a resenha do cara é boa. Pô, o cara tem uma energia boa. Eu acho que isso não tem preço. Agora, a questão de objetivo, pô, eu sempre sonhei um dia narrar futebol. Não sei se isso vai ser possível, porque hoje eu seria um narrador identificado com o Grêmio, né? Não sei o que pode mudar a comunicação. Lá em Minas, por exemplo, tem um cara que narra o jogo do Atlético, tem um cara que narra o jogo do América e tem um cara que narra o jogo do Cruzeiro. Então, por tudo isso, não sei, mas eu tenho objetivos, assim, de várias coisas, mas eu posso te garantir, assim, que eu consegui atingir o que eu imaginava na minha carreira, sabe? Para minha carreira. Pô, eu trabalhei nas 4 grandes de Porto Alegre, né? Eu posso contar para as minhas netas que, e eu já sou avô, né? Eu posso contar para elas que o avô delas trabalhou no Grupo Record, trabalhou na Rede Pampa, trabalhou no Grupo Bandeirantes e trabalhou no Grupo RBS, que são os 4 grandes grupos de comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Então, numa competição muito grande, para um cara que nasceu pobre, que foi criado na vila, que viu tudo que viu, que passou por tudo que passou, que estudou, se dedicou, conseguiu ser presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né? Então, eu sou vice-presidente também da ASEB, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Brasileiros, devido ao meu trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Então, por tudo isso, eu sou um cara realizado com o meu trabalho, mas o objetivo a gente sempre tem, de poder agregar mais coisas. Eu sou um cara que sempre trabalhei também com stand-up, com comédia, então tem alguns projetos aí que talvez logo a gente possa também estar fazendo em palcos, né, em teatros, agora depois que passar essa pandemia. Mas eu vivo assim, cara, com objetivo. Eu traço os meus objetivos e vou atrás deles. Eu acho que é isso que acaba sendo combustível para a gente viver, né? Independentemente da tua profissão, de quanto tu ganha, do que tu faz, cara, tu tem que desempenhar a tua profissão feliz. Eu posso te garantir que eu trabalho feliz. Eu gosto do que eu faço. Tá certo, então. Muito obrigado, Bagé. Valeu demais por ter aceitado o nosso convite. Há muito tempo eu vinha querendo te trazer, essa semana eu consegui te achar e a gente conseguiu bater esse papo. Grande abraço e até uma próxima. Valeu, irmão, muito obrigado. Eu que te agradeço aí a gentileza das palavras, da maneira de tratar e principalmente da lembrança do meu nome para participar e dividir juntamente com as pessoas que acompanham o teu trabalho. Segue firme, é muito importante isso que tu faz, sabe? A comunicação, ela acaba, ela é uma rede, né? Ela é uma rede de contatos, é como se fossem várias gotas, assim, que uma gota vai grudando na outra, aí já não é mais uma gota, já daqui a pouco já é uma poça d'água e tal, e isso vai aumentando e tu vai impactando as pessoas que estão à tua volta. E, cara, trabalhar com comunicação é uma dádiva, cara, é assim, algo que a gente tem que agradecer, sabe? Independentemente do veículo que tu trabalha, se no grande ou se no pequeno, e hoje a internet potencializou a comunicação, né? Hoje a gente consegue chegar a lugares que antes a gente não chegava, hoje tu consegue brilhar e te destacar até num veículo independente. Antigamente tu dependia muito dos veículos convencionais e tal. Então a internet, ela possibilita um poder de comunicação muito maior. E para quem gosta, e eu sei que tu gosta muito disso, isso faz a gente respirar melhor, entendeu? Faz a gente se sentir melhor, porque tu trabalha mais contente, tu tá trabalhando com comunicação, tu tá impactando pessoas. Até para fechar, meu pai, ele sempre tinha uma frase que o grande legado de um homem
não é a quantidade de dinheiro que ele consegue acumular ao longo da vida, mas a quantidade de pessoas que ele consegue atingir com o trabalho que ele se propõe a fazer. E eu levo isso para mim, entendeu? Eu atinjo muitas pessoas com o trabalho que eu quis fazer. Então sou muito feliz e espero que toda a rapaziada que está acompanhando a gente aí também tenha um ano muito melhor, né, do que a gente iniciou. A gente já vai ter uma virada de ano melhor do que quando a gente começou aí. Tá bom, irmão? Fica com Deus aí. Muito obrigado mais uma vez pela lembrança aí. Grande abraço. Com certeza, este foi Alex Bagé, comentarista do Grupo RBS, presidente da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, gremista identificado. Grande papo a gente teve aqui no programa De Carrinho, papo esse que também pode ser conferido no canal De Carrinho do YouTube. Muito legal, grande conversa.